Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo no meu canal. Hoje a gente vai fazer aquela série de spin-offs aqui no canal, que é um vídeo sobre espiritualidade pop. Então esse vídeo aqui eu vou falar sobre Avatar 3. Lembrando que espiritualidade pop é uma série que eu me proponho a analisar uma obra de ficção, pode ser série, livro, filme, games, não importa, que não é espiritual a princípio, mas tendo o olhar espiritual sobre aquela obra, tá bom? Lembrando, isso é muito importante, aqui eu vou falar sobre o filme, não vou falar sequencialmente, vou só trazer algumas reflexões do que eu li, que me chamou a atenção, do que eu vou lembrar agora. Não fiz roteiro, nada desse tipo de coisa. Pra ficar uma coisa bem fluida mesmo. E vai ter spoiler do filme inteiro, tá? Então, se você não assistiu o filme, eu sugiro fortemente que você pause esse vídeo, assista o filme e depois você retorna pra cá, porque o filme é muito bom, vale bastante a pena, tá bom? Então vamos lá. O Avatar 3. Primeira crítica que eu vi bastante pessoal fazendo, os críticos de cinema normal, é que o roteiro é praticamente igual ao do 2. Eu não concordo com isso. O roteiro é muito parecido, muito, mas ele se aprofunda muito mais no tema. Entende? A estrutura do roteiro pode ser igual, mas ele vai se aprofundar, e ele não vai se aprofundar em temas superficiais, ele vai se aprofundar justamente sobre valores espirituais, sobre a reflexão da maneira que você vive, com uma reflexão da escolha que você faz, com uma reflexão da maneira como você interage com o meio ambiente, com a natureza, com a reflexão da união de povos, entende? Então ele não é o mesmo roteiro. Ele vai tratar, tu olhar, a estrutura é exatamente a mesma, mas ele vai aprofundar muito nas questões espirituais. O Avatar 3, pra mim, parece muito o que aconteceu com Matrix 4. Quem vai assistir Matrix 4 com um olhar único, exclusivamente materialista, tipo, é um filme de ficção científica, um filme de ação, vai achar uma bosta, como tem muita gente que achou ruim. Mas se você coloca a lente espiritual em cima do filme, gente, é inacreditável, assim, não tem? As mensagens estão lá, é um filme incrível, entende? Então, eu acho que acontece a mesma coisa com o Avatar 3, entende? Talvez o 2 não gerou esse desconforto porque era o 2. Então era inédito aquele modelo de estrutura, assim, entende? Mas eu gostei demais, então já me chama aqui primeira reflexão da gente ver como é que tem que se lidar com o luto, né? Então você vê, eles tinham rituais lá de que a Neytiri, ela tinha que lidar com o luto que perdeu o filho. E você vê que ela não quis, ela quis lutar e quis tentar resolver as coisas por si própria. E aí já me traz essa reflexão de como nós temos que, às vezes, enfrentando momentos difíceis na nossa vida, nós temos que confiar em Deus. E você vê que ela tinha bastante fé, diferente de outras pessoas ali da família dela, que não eram tão espiritualizados, ou nada espiritualizados. Mas você vê, ela... Aí teve um momento ali que o Jake ainda fala com ela, né, sobre a questão de Reiwa ali, né, e ela fala assim, a única coisa que eu tenho é a minha fé. Então você vê, ela estava agarrada ali à fé ainda, mas precisava ver aquilo. Então isso me traz essa reflexão de um momento muito difícil que eu tive em 2025, da minha vida pessoal, de que a dificuldade ela vai vir. Não é porque nós temos o apoio de Deus, não é porque Deus nos ama, não é porque nós temos todos a ajuda da espiritualidade maior, que a gente não vai passar pela dificuldade, nós vamos passar por ela. Então o que adianta ter fé? Totalmente. Mas muda o quê? Muda que a maneira como você enfrenta aquele desafio é melhor. A maneira como você encara a força que você tem para passar por aquilo ali é muito melhor. Tu vai ter que carregar uma montanha de 1 tonelada nas costas. Tu quer carregar sozinho essa montanha de 1 tonelada? Só tu e as tuas 2 perninhas e as costas para aguentar 1 tonelada? Ou tu vai pedir ajuda de Deus, tudo, e aí vai ter Jesus, vamos botar aqui, entende? Aí vai estar Jesus lá te ajudando para te fortalecer o músculo. E aí tu vai perceber que tem um músculo de Superman. Porque na verdade tu já tem essa força, que tu não conhece ela. E aí? Será que seu Superman é difícil carregar uma montanha de 1 tonelada, ou será que ele carrega assobiando ainda e cantando uma música? Entende? Então essa é a lógica. E aí isso já me chamou a atenção, por exemplo, naquele ponto. Outro ponto que me chama a atenção, ela tem uma filha que é uma médium. E você vê que ela veio com essa missão da mediunidade extremamente aflorada. E aí eu não sei a resposta para essa pergunta. Porque você vê que em 2 momentos ela busca se conectar com o Reiwa e ela não consegue. Mas aí pelo menos é a minha
Minha reflexão agora sobre o tema, tá? Não fiquei meditando sobre o filme, não vi várias vezes, eu vi uma vez só. Mas aí me chama a atenção de que tu vê, ela sozinha não ia conseguir se conectar. Aí ela vem e pega a ajuda do menino lá, o Spider, que ela gosta, mas a irmã dela. Então tu vê que na força da união eles conseguem chegar lá. Que reflexão que eu faço disso? Tá? E aí de novo, pode ser que eu esteja completamente errado aqui, mas minha reflexão é, tu vê, todo mundo tem acesso à fonte, né? E nós sabemos, todos nós temos acesso a Deus, né? Só que a gente consegue acessar até um certo nível. Onde está o nosso nível evolutivo, por exemplo, né? Jesus é o Espírito perfeito, ele tem acesso a Deus, ele é um com Deus. Nós não estamos no nível deidade, nós estamos no nível humano ainda, né? Então, nós somos nem espíritos perfeitos ainda. Então, quando tem essa união, essa foi a leitura que eu fiz, tá? Não necessariamente é a correta. Quando você tem essa união, aí conseguiu se acessar a fonte. Por quê? O que eu interpretei disso? Eu interpretei que é o que acontece, por exemplo, aqui no plano físico. Deus dá uma ordem. Deus tem um planejamento. Só que ele não consegue falar direto para mim, porque se ele conectasse direto comigo, pode ser que eu não ia entender, pode ser que eu ia explodir, pode ser que eu não ia aceitar, não ia entender. Então o que Deus faz? Deus manda esse aviso para um outro espírito muito evoluído, que cascateia pro outro, e aí chega para mim esse conhecimento de alguém, para ver na rua fisicamente, fala, cara, tem um conselho para te dar, pô, tem aquela situação. Aí tu vai conversar com um amigo, fala, pô, cara, tô com aquele problema, não sei como é que eu resolvo aquele problema. E aí o amigo vem lá e te dá uma dica, um conselho que é na veia para resolver. E aí você, pá, cara, que ideia boa, que maravilhosa. Pô, vou fazer, que era justamente a resolução do problema. E aí você pensa, tá vendo aí? Não era. Às vezes aquele amigo sendo mais instrumento de Deus que mandou lá, para quê? Para que a gente consiga acessar. Porque Deus às vezes fala muito sutil, muito leve, que a gente não acessa aqui, porque nós estamos muito embrutecidos. Nós temos acesso a Deus, isso é muito importante, nós temos acesso a Deus 24 horas por dia em tudo. Mas se a gente está embrutecido, a gente se fecha para isso e a gente não escuta. Que é até uma reflexão muito interessante que não vou lembrar o nome da menina, que é a médium ali, que ela ainda fala, não, mas não sou eu que... Não é Iwa que está fechado para mim, sou eu que estou fechado para Iwa. Então achei muito interessante isso. E aí, a partir desse outro pressuposto, que é o que faz com que eu entenda, que eu tenha feito essa leitura de que a união e o amor, porque querendo ou não, ela amava a irmã, querendo ou não, ela amava o Spider. Então, partindo desse pronto, que você vê, Deus ele não está fechado para nós, é nós que estamos fechados para Deus. Pô, então quando eu me abro ao amor, ao coletivo, à união, eu consigo me conectar a Deus. Olha que interessante. Né? De novo, não sei se é a leitura correta, mas foi a que eu tive. Então, e aí isso corrobora muito com o conhecimento que nós já sabemos, né? do grande mestre Jesus, por exemplo, que nos fala da força do amor. Então, olha, o amor nos permitindo nos conectar à fonte criadora. E aí a gente vê a revolução que acontece quando nos conectamos a Deus. Quando um desafio enorme é transposto, né? E aí vamos para pontos mais sensíveis no filme. A gente tem a questão da autoconfiança, né? Então o filho do Jake, você vê, ele tá querendo se provar pro pai, ele não se confia, então você vê, ele tem um momento de dificuldade. E é quando ele vai ali na praia que ele pega o revólver, a metralhadora ali, o rifle. E aí você vê, aí a gente pensa assim, pô, às vezes momentos que nós temos muitas dificuldades. E aí o nosso ego quer nos empurrar, cara, é difícil, eu não vou conseguir resolver, tá doendo, eu vou acabar com isso. E aí você vê, ele pensa em acabar com isso. E eu assistindo o filme pensando, cara, não faça isso. Nós sabemos que acabar com a vida só piora e dificulta as coisas. Não resolve, muito pelo contrário, só vai piorar ainda mais. E aí ele não faz isso, ainda bem. E aí vem a menina lá que gosta dele, mais os amigos, e apoiam ele para que ele siga o propósito. Então, como a gente não pode... E eu sei que isso é muito fácil de falar, mas muito difícil de viver, porque quando nós estamos passando por um momento de dificuldade, né? É como o nome já diz, é um momento de dificuldade, é difícil, não é fácil. Mas nós não podemos fraquejar. Nós não podemos ceder ao nosso ego e buscar caminhos que parecem atalhos
que não vai resolver, né? Então a gente vê. Aí vamos fazer uma reflexão agora da maneira como a gente lida com dificuldades. Tem a vilã lá do filme, esqueci o nome da... Desculpa, se eu não lembrar o nome dos personagens. Mas a mulher que é vilã lá. Você vê que ela tem um momento no filme que ela fala, ó, nos abandonou. Todo o meu povo ficou passando fome. Todo o meu povo ficou na dificuldade. Então você vê uma dificuldade, claro que às vezes num nível muito maior, mas uma dificuldade igual estava passando o filho do Jake. Mas como ele resolveu? Ele não resolveu dar um tiro em si próprio. E o que ela fez? Ela, em contrapartida, em vez de entender... Porque tem coisas que são muito difíceis na vida de entender. Quando Deus nos abençoa financeiramente, com prosperidade, com saúde, a gente tem a tendência de não agradecer, porque, normal, beleza, show de bola. Até, Deus, obrigado. Pô, bacana. E vida que segue. Só que quando a gente vai se deparar com um momento difícil na vida, digo de novo, é fácil falar, mas é muito difícil fazer. Mas aquela dificuldade está vindo para a nossa evolução, aquela dificuldade está vindo para nós quitarmos um débito, um karma, que não tem um propósito. Não ia ter porque Deus permitir que nós passamos por uma dificuldade que nós não precisamos passar, aquilo tem um motivo. E aquilo ali tem uma colheita que vai vindo bem. Claro, baseado na maneira que nós vamos lidar com aquilo, né? Então pensar assim, pô, mas por que meu povo aqui está nessa dificuldade? O que está acontecendo? Pô, será que não era justamente pra gente se aproximar de outros povos? Lembra? No Avatar 1, aconteceu tudo aquilo ali, Jake ficou sozinho, o que ele foi? Ele foi buscar refúgio lá no Avatar 2, na tribo da água. Mas eu vou ter que fazer diferente. Às vezes é justamente pra isso, justamente pra fazer o diferente. E não continuar ali, por quê? Porque Deus não quer mais tu ali, tu tem que estar por outro lugar, tua missão em outro lugar, tua missão não é mais ali. Então, e às vezes a gente, no nosso ego, a gente tá passando por aquela dificuldade e a gente fica querendo dar murro na ponta da faca e Deus tá dizendo, cara, você tá doendo, é porque justamente não é esse caminho, é o outro. E aí a gente vê que ela vai pelo caminho que seria mais fácil, né? Que é começar a se tornar, saquear tudo. E aí, ainda analisando aqui a vilã, pra mim, nossa, eu achei genial a maneira como James Cameron mostrou isso. A gente vê que ela está vibrando em valores que não estão alinhados a Iwa. Então vamos traduzir aqui, ela não está vibrando valores que estão alinhados a Deus, né? Não está em conexão com a natureza, não está vivendo união, não está se respeitando, tudo. Tem uma cena ali que mostra eles utilizando substâncias para ficar drogadaço, ali, loucaço. Tem a cena que mostra que ela vai, questão do prazer, isso não se mostra tanto no filme, mas dá a entender que tem toda essa questão de um sexo muito mais desvirtuado. E aí, eles têm acesso à tecnologia. E aí eles evoluem. Tecnologicamente, moralmente não. Isso eu achei de uma genialidade, James Cameron, incrível. E aí tem uma cena que mostra eles lá, na base. Então você vê, eles estavam todos o povo lá das cinzas, já dominando os rifles, dominando tudo, já até com umas roupas ali já diferentes, não era só aquela tanguinha e tal. E aí você vê que eles continuavam iguais. Então, isso mostra pra nós que se a gente não evolui, não importa onde nós vamos estar. Se a gente está vivendo nos valores errados, se a gente está buscando coisas que podem parecer gostosas na matéria, gostosas ao nosso ego, gostosas aos prazeres da carne, mas que são insustentáveis, que são dor e sofrimento, o que vai acontecer? A gente só vai replicar, só vai mudar a historinha. Então os caras estavam lá, mas a gente tá aqui muito loucaço, porque a gente tá numa tribo que tem escassez, porque a gente vive na violência, então quando a gente consegue relaxar um pouco, a gente vai realmente ficar loucaço, e é sexo tudo deturpado, entende? Inclusive tem até uma cena da Neytiri lá, andando pra resgatar o Jake, que vem uns humanos ali, gostosinha, não sei o que. Você fala assim, cara, olha isso. É humanos, não são do Avatar, são humanos, mas você vê vibrando a mesma coisa. Então passa uma mulher, já vou mexer com ela, já quero ficar de bobiça. Que isso, cara? A gente não vê em momento algum esse tipo de assédio acontecendo na Tribo da Água, nem no primeiro filme. Então você vê, olha os valores errados. Então se aqueles valores errados estão sendo vividos por aqueles espíritos encarnados, independente se são em corpos humanos, em corpos de avatares, independente se estão encarnados na Terra, em Marte, Júpiter,
Então se a gente tá vivendo o valor errado, é o problema, cara. E qual é a solução? A gente se melhorar. Então você vê que aquela galera da tribo das cinzas, mesmo tecnologicamente avançada, porque saíram do arco e flash, foram pra metralhadora e toda aquela coisa, e comunicadores, eles continuavam vibrando os valores errados. Então resolve? Não resolve. Como é que se resolve isso? Como é que se cura isso? Eu terminei o filme questionando muito isso. E o Osho, em vários vídeos do Pedro, excelente canal de espiritualidade com Pedro Augusto, fica a indicação. Ele faz essa pergunta: como é que nós resolvemos essa questão de uma humanidade que não quer melhorar, que não quer evoluir? Entende? Eu fico pensando, cara, olha isso, James Cameron nos mostrando isso. E aí eu terminei o filme e eu tava vendo, tava pensando, né, que aí o livro Karma e Compromisso, que eu já estou colocando aqui no canal, é um livro de espiritualidade, e aí a espiritualidade, através de Jean Valjean, vai nos explicar a maneira como os espíritos foram caindo na rebelião de Lúcifer, naquela política contrária do Cristo, por N interesses. Mas conforme foi passando as coisas, eles foram deixando de querer viver aquilo e foram se curando. Então era 213 bilhões de espíritos rebelados. Quando chegou aqui na Terra, o último planeta que tinha, da rebelião, o resto todos já curado, era só 25 bilhões. Então olha quantos espíritos decidiram despertar e acordar e voltar para viver num mundo melhor. Tem? E aí a gente olha aquela galera tendo acesso a mais tecnologia, podia se questionar, dizer, pô, né? Pô, peraí, mas eu tô vindo de outra situação. Ah, mas os valores que estão vendo é o mesmo, valor de ganância, de tudo. Pô, mas será que não se questionar? Será que não dá pra ver de outra forma? Pô, se ali a gente tá na escassez, tá nisso, pô, a gente tá aqui numa tecnologia maior, será que não dá pra ver de outra maneira? Como é que isso é que o pessoal vive? Né? E aí, pra mim, de novo, com uma genialidade enorme de James Cameron, não tenho dúvidas que ele foi intuído pela espiritualidade superior para nos trazer isso. Porque o coronel, você percebe que ele está começando a quebrantar. Então você vê que tem momentos que ele já começa a trabalhar junto com o Jake. Mas assim, não, porque por necessidade. Só por necessidade. E aí você vê que tem momentos que ele fala, não, beleza, vamos lá, vamos resgatar o cara, vamos resgatar meu filho. Então você percebe o amor já florando nele. Cara, é genial isso. Porque não é o amor, a gente pensa, nossa, vai ser um amor direto por toda a humanidade. Não. Imagina, ele ficou milênios vibrando em valores ruins, entende? Valores baixos. Quando você começa a se abrir para valores superiores, e aqui superior eu estou dizendo de amor, de caridade, de humildade, de fraternidade, entende? Deixar o egoísmo, deixar a ganância, deixar a soberba, deixar a arrogância. Você vê que ele tinha traços ainda de arrogância, você vê que ele tinha traços de não, cara, esse é meu objetivo, vou fazer e quero. Mas ele começa a se abrir, e aí esse amor vem por onde? Vem pelo filho. Mas o amor é uma pessoa só, mas o amor tem que começar em algum lugar, e esse amor pelo filho, ele continuando semeando aquilo ali, vai virar um amor por uma segunda pessoa, pela terceira, pela quarta, pela quinta, e aí a evolução vai acontecendo. Então você vê que ele começa a quebrantar. Mas aí você vê que James Cameron tem a cena que o Jake fala com ele, fala, cara, vive de outro jeito. Eles estavam na floresta depois que eles fugiram do tribo da povo das cinzas, né? Então assim, depois de um momento de dificuldade, Deus dá aquele respiro para você pensar, para você repensar a tua vida. E o que ele faz? Ele não aceita. Ele fala assim, não, eu vivo assim. Não, mas você está em outro corpo, vive de jeito diferente, se conectar com a natureza, se conectar. Não quero. Tu vê, ele não aceita. Aí vai, avança a vida, que cara, por isso que eu falei, James Cameron foi genial em mostrar isso. Porque aí tu vai transcorrendo a tua vida. Aí chega um outro momento, vai surgir uma outra oportunidade. Deus vai colocar uma outra oportunidade na tua vida. Que aí você vê, é ele conversando lá na cela com o cara de novo. Então você vê, no momento que o cara, em teoria, estava prosperando, então ele estava lá maioralzão, tinha uma namorada, tinha todo o exército dele lá e tal. E ele fala, cara, vive de outro jeito. Ele diz, não vou viver. Não, mas você já morreu, aquele coronel lá morreu, você é outra pessoa. E você vê, ele fala assim, não, eu venho aqui 6 horas da manhã e te pego pra te matar. E aí, a gente vai lá depois. E aí, de novo, Deus vai deixar a vida transcorrer para quê? Para que você pense, para que você tenha tempo para digerir aquilo tudo. Você vê, Deus colocou mais uma vez para ele a questão de, cara, viva diferente. Então você vê, ele tinha a opção. Jake ainda fala, cara, não, mas eu sou o coronel, não sei o que. Não, você não é.
O coronel morreu, você é outro, você é um avatar com memória dele. Viva a vida diferente, é que não tem como não fazer um paralelo com a reencarnação aqui. Não tem como fazer um paralelo, a gente deixar passar de que é justamente Deus mostrando para nós. A gente fez várias coisas erradas em N encarnações. Aí chega agora, tu quer melhorar. Aí tu fala assim, mas pô, será que eu vou mudar? Então olha como Deus é sábio de nos fazer ter o esquecimento da encarnação. Para quê? Para que aqui a gente agora, não lembrando, fala assim, pô, beleza. Pô, no meu coração, eu tô começando a sentir, permitir viver uma vida diferente. Eu vou viver essa vida diferente. Por quê? Porque a gente não lembra. Agora imagina se a gente lembrasse, não, mas eu fui naquela encarnação anterior, eu fui um coronel. E aí você percebe as relações que ele interage com o Jake, que ele não chama o Jake de Jake. Ele chama de cabo, quer dizer, para botar uma diferença, um distanciamento social, um distanciamento hierárquico. Então, eu sou o coronel, eu sou superior a você. Você é inferior, você é um cabo. Entende? E aí o Jake fala, não, nós somos fuzileiros a fuzileiros. Então tu vê, ele tá tentando traduzir para a linguagem do cara. Ele poderia falar, nós somos avatares, nós somos filhos de Eiwa, igual. Tem, mas o cara não vai alcançar, tá? Então peraí, vamos tentar como é que ele alcança. Então nós somos fuzileiros para fuzileiros. Aí o cara até fala, somos, mas eu sou superior. Então você vê, coisas primitivas ainda nele. E aí olha que bizarro. Porque mesmo ele tendo acesso, aqui a questão da reencarnação diz assim, cara, morreu o soldado. Deixa ele morrer, vive uma vida nova. Diz que agora teu nome, em vez de ser coronel, esqueci o nome lá, Mitchell, você vai ser o Roberto. Pronto, e vive uma vida nova, cara, novos valores. Entende? Vamos viver aqui em união e fraternidade. Entende? Imagine com certeza o clã ia acolhê-lo, imagine que vida maravilhosa, quantas coisas ele poderia vivenciar. E aí a gente mostra, e aí James Cameron nos mostra a teimosia, né? E olha como é difícil, cara. Porque tu vê, ele não aceita, ele fala assim, não. E ele prefere morrer do que mudar. E aí, pra mim, isso daí é uma genialidade tão grande. Eu falei isso várias vezes pra ficar bem nítido pra você que tá vendo o vídeo, da importância dessa mensagem. Então, quando eu vejo pessoas falando, como eu falei no início do vídeo, é o mesmo roteiro. Não, cara, o roteiro é muito mais profundo. Só que você tem que ter esse olhar espiritual. Olha a mensagem pra nós. Tem gente que tá preferindo morrer do que mudar. E aí nós precisamos acordar, gente, enquanto nós temos tempo. Acordar, despertar. Porque, cara, não dá. Nós estamos no meio de uma transição planetária em 2026, quando eu gravo esse vídeo. No meio de uma transição planetária. O pau torando é aquilo que nós vimos no vídeo. Entende? O que nós vimos no filme. Tem uma guerra. Mas não estou tendo guerra física aqui. Eu tenho guerra em locais localizados ou guerra econômica. Não, é uma guerra espiritual enorme. E o que nós vamos escolher? Nós vamos continuar vivendo naqueles valores? Para morrer, aí vai reencarnar em outro corpo, que vai reencarnar numa humanidade com aqueles valores, para ficar patinando? Ou nós vamos jogar fora o nosso ego? Jogar fora esses valores e dizer, cara, chega de viver dessa forma. Quero viver de jeito diferente. Entende? Esse é o ponto para nós. Esse é o ponto de reflexão para nós. Entende? Então vamos nos atentar a isso. Entende? Precisamos acordar, precisamos despertar enquanto ainda dá tempo. Entende? Não vamos cair na armadilha que o coronel caiu. De, mas a minha arrogância, eu não vou deixar de ser arrogante, eu quero ser superior a ele. Entende? Eu quero dominar, eu quero conquistar, eu quero... Fala assim, não, cara, chega. Entende? Olha o absurdo. Entende? Olha o absurdo de como é que são as coisas. É verdade, verdade. Veio aqui agora na minha mente uma reflexão antes de eu falar da questão da ganância dos humanos. Vamos continuar ali. Olha que interessante. É verdade. Ele estava vivendo valores anticrísticos aqui, né? Aí ele tá com a namoradinha dele. Enquanto tá tudo bem, tá tudo lá. Toda a galera, tá tudo na boa. Aí quando o bicho pega mesmo lá na cena final ali, você vê o que acontece? Ela saiu fora. Ela tava ali com ele, quando o bicho pegou, ela saiu fora. Nem se preocupou em salvar ele, resgatar. Ele falou, tchau, vou salvar minha pele. E deixou ele lá sozinho. Bem. Agora vamos olhar a galera que vive um valor cristão. O que aconteceu com a família do Jake? Eles não estavam unidos o tempo inteiro?
Então quando o pau pegou, eles não se uniram ainda mais. Entende? Então assim, eita, olha para nós a diferença. Então a gente pensa assim, mas aqui agora tá no bem bom, então vamos trazer aqui pro planeta Terra, aqui 2026. Então às vezes o cara tá vivendo valores errados. Hein? E aí o cara tá, nossa, mas eu tenho aqui meus amigos, eu tenho aqui, nossa, tem a mulherada aqui comigo e tal, tá tudo no bem bom. E quando acabar tudo isso? Quantos que vão estar do teu lado? Zero. Tem. E a luz? E a luz abandona um dos teus? Não abandona. Então olha a diferença no próprio agir, no próprio tratamento. Enorme a diferença. Né? Então olha a reflexão para nós. E aí de novo, como é que nós vamos? O que nós queremos, cara? Vamos fazer uma escolha, a gente tá olhando. Tem um que tá conosco quando convém. Tem um que tá conosco quando a gente tá vibrando em valores que tá dando lucro para ele. Mas ele não ama nós verdadeiramente, é o que tá dando lucro. Tem. Apesar de que ali a gente vê claramente uma afinidade entre os dois espíritos, tanto o coronel como aquela mulher lá que é a vilã. Tem. Como a gente vê também, isso fica nítido da questão do coronel com o Jake. Porque você pensa assim, eu tava assistindo o filme, por exemplo, pensei, mas por que esse cara só não dá um tiro nele e não mata ele? Por que não prende ele? Por quê? Você podia ter matado o cara lá atrás? Por quê? De novo, vamos olhar espiritualmente o filme. É porque o Jake, ele sabe que o Jake é a porta, é um cara que tem afinidade com ele para mostrá-lo um mundo novo. Mas o Jake tá convidando ele a ver um mundo novo e ele não aceitou por 3 vezes no filme. Mas o Jake tá ali ajudando ele. E ele sabe, lá no interior dele, lá no fundo do coração dele, ele sabe, cara, eu tenho afinidade aqui com esse Jake. Então, é aquela coisa, sabe aquele ódio que te empurra tanto que tu quer, porque tu quer se vingar, tu quer matar a pessoa, mas na verdade aquele ódio, as leis do Caio Byron nos explicam isso, que as coisas dão tanta volta que elas se encostam. Então aquele ódio tão profundo, na verdade é um baita de um amor, que você tá olhando ele pela ótica negativa. Se tu transmutar ele pra ótica positiva, é um baita de um amor. Então aquele cara que tu tanto odeia, na verdade é alguém que tu ama muito, mas é que tu tá agindo pela ótica negativa. Transmutando isso por positivo é o que? É o amor. Então ele queria porque queria caçar o Jake. Por quê? Porque ele queria ter o Jake perto dele. Por quê? Porque o Jake também teve essas conversas que o quê? Pô, foi quebrantando o coração dele. Ele não aceitou. No filme ele não aceita. Ele escolhe se matar. Mas você vê, se fosse outra pessoa, ninguém ia ter tido essa conversa com ele. Então você vê, ele sabia que o Jake era o quê? O Jake era essa porta para destravar e acordar ele. Que ele, no filme, é nítido que ao longo do tempo ele vai acordando, mas não acorda o suficiente ainda para despertar. Isso não aconteceu. Mas ele vai acordando. Tanto que você vê, lá no início ele tá completamente um militar, o coronel. Quando tá lá perto do final do filme, você vê que quando ele vai lá, ele tá ainda na base, você vê, ele já tá utilizando toda as pinturas corporais da tribo dele. Quer dizer, tu vê, ele já tá buscando se conectar coisas diferentes, ainda vibrando nos valores anticrísticos. Mas você vê, ele já tava buscando. Então, pra mim é um indício claro de que ele tava buscando quebrantar, mas ele não teve a força o suficiente, não quis dar esse passo adicional, realmente falar assim, ó, chega dessa política terrena, vou viver a política do Cristo agora. Que no filme seria a política de Abel ali, né? E então, olha que coisa interessante, cara. E olha que reflexão para nós de que a gente tem que jogar fora os valores e ver como é que são as coisas. Então, às vezes a gente, por exemplo, nossa, não gosta muito da questão política. Porque eu não gosto desse partido político, eu não gosto das coisas. Pô, mas vamos refletir, o que será que aquele partido político tem que tanto liga um gatilho em mim? Entende? Porque partido tal coisa, pô, mas será que aquela tal coisa não é uma coisa que realmente eu quero? Então ele tinha um baita no ódio do Jake, porque esse cara é um traidor, tudo. Pô, mas será que era ódio porque ele é traidor mesmo, ou ódio porque ele se abriu para ver uma vida diferente que tu não tá aceitando viver? Por mais que tu veja no coração dele, ele já queria viver. Ele já tava, entende? Não, que eu podia matar ele, não vou matar. Aqui, tu vê, ele já tava se quebrantando. E se tu tá acompanhando meus vídeos aqui do livro, de novo, citando Karma e Compromisso, de Availan, você vai ver isso acontecer. Se tu tá acompanhando os vídeos aqui, ou lê o livro Revelação Cósmica, você vê isso acontecendo com Lúcifer.
Então ele está completamente inebriado pelos valores lá da política dele, tem? Mas conforme vai passando o tempo, você vê que ele vai ficando cansado, ele vai quebrantando, ele fala assim, cara, isso pareceu legal no primeiro momento, mas depois, ó. E até onde, depois da encarnação de Jesus, ele é resgatado. Por quê? Porque ele aceita, ele fala assim, chega, quero viver diferente, não quero mais isso daí pra mim. Tem? Porque muitas coisas aqui da matéria pode parecer muito legal, muito gostoso, muito uau! Tem? Mas isso não fecha o buraco que você tem no coração. Porque são coisas vazias. Ah, nossa, mas deve ser muito legal ir lá e roubar todo mundo. Entende? Mas não fecha o buraco do teu coração porque aquilo ali é vazio. E querendo ou não, a tua centelha divina, ela tá aí, ela tá acusando, ela tá dizendo, cara, tá errado. O que tu tá vivendo não é certo. Entende? A lei do karma é inegável. Então se você fez mal pra alguém, você vai sofrer o mal. É a lei de ação e reação. Então, nossa, mas agora eu sou o poderoso, eu sou o coronel, eu cheguei aqui, nossa, dizimei, matei, taquei fogo, tudo, roubei riquezas, nossa, que incrível. Tu vai ser roubado, vai ser matado, porque tu vai colher o que tu plantou. Então, querendo ou não, lá o teu consciente, a tua consciência vai acusar aquilo, dizer assim, não quero mais isso pra mim. Entende? Então, e aí agora vamos fazer a reflexão dos humanos. Para mim ficar nítido vendo, e isso daqui a gente vê muito, né, com a humanidade aqui. Como tem pouquíssimas pessoas que tu vê lá, são dois poderosos, então tem a general lá, a mulher, e aquele cara riquinho que tu vê que é o filhinho de papai. Como tu vê, eles querem as coisas e tal, e aí a gente fala assim, cara, uma galera, milhares e milhares de pessoas entram em afinidade para defender interesses de uma minoria, que no filme, de novo, é duas pessoas. Quer dizer, duas pessoas querem valores, em vez de falar assim, não, dane-se, eu não vou fazer isso não. Não, todo mundo vai entre afinidade. Que é, de novo, da maneira como é que o veneno vai alcançando os corações, em vez das pessoas falarem, não quero isso pra mim não. Que aí, de novo, eu faço uma referência aqui, espetacular livro. O reino de Deus habita em nós, de Tolstói. Entende? Que este livro Tolstói vai falar muitas coisas incríveis, mas é que eu vou pensar o que eu quero referenciar aqui. Que ele vai nos dizer como é que você se diz um cristão se você está indo para a guerra matar o outro. Entende? Como é que você se diz um cristão defendendo interesses que não são cristãos? Se todo mundo que se diz cristão não fosse para a guerra, não existiria guerra. Ah não, mas o general quer, o presidente quer. Beleza, então ele que vá. Nós não vamos. E aí? E acabou a guerra. Só que aí tem um monte de gente que fala assim, eu sou cristão. Ah não, mas eu sou militar, né? Eu tenho que cumprir a ordem, os caras mandou. A culpa não é minha, a culpa é do... Mas vai ser cobrado pela lei do karma, tu tá fazendo o que tu quer. Aí tu reza, Deus, me ajuda pra eu matar o meu inimigo. Mas o inimigo também é filho de Deus, é filho de eu, é igual. Então olha que bizarro. E é o que vê ali. Então você vê o filhinho de papai com claro. Cameron dá uma forçada de barra nisso. Mas é muito propósito. Porque um monte de rico não sabe nem cozinhar ovo. Entende? O conhecimento está na mão de quem sabe fazer as coisas. Não de quem... Aqui nesse mundo tá tão distorcido. Porque quem paga aparece. E ele tem interesses de corroborar esta maneira de pensar de que, não, então os ricos são os poderosos, são inteligentes, eles não erram, eles são lindos, eles são maravilhosos. E aí Cameron mostra que ele é um bosta, um babaca, não sabe de nada. Entende? A general também, vou fazer o que eu quero. Cara, a mulher não para pra pensar, não para pra refletir, mesmo os caras falando pra ela não. Então você vê o que é isso, a arrogância, a prepotência. Não, é o que eu quero, é o que eu vou fazer. Você fala assim, cara, e aqui vem um ponto de atenção muito interessante, porque eles podem ser evoluídos muito tecnologicamente, podem muito ser evoluídos intelectualmente, né? Porque para ter aquele nível de tecnologia, eles tinham um nível de conhecimento intelectual muito grande, conhecimentos da física, da matemática, da engenharia, mas e a evolução moral? Minúscula. E aí aquele povo é primitivo, que vive na natureza. E a evolução moral? Gigantesca. Entende? E é isso que Deus pede de nós neste momento. Nós vamos evoluir tecnologicamente, sim. Nós temos que gastar energia com a evolução intelectual, com a evolução moral, física aqui, com certeza.
Mas e a nossa evolução moral, gente? É muito importante, Deus quer que a gente tenha um bom emprego, um bom salário, com fartura, com uma boa casa, tendo nosso carro e tendo as nossas necessidades para nossa família, para nós atendidas. É óbvio, Deus não quer ver nós sofrendo. Mas a gente não pode cair na armadilha de ficar preso só nisso. E não olharmos a evolução moral. Se aquela galera cuidasse da evolução moral, eles iam fazer o que iam fazer. E aí, de novo, falando ainda dos humanos, você vê os caras, agora estão todos aqui, nossa, aí vem aquele bicho lá, que é o chefe lá do barco. Nossa, o que nós vamos lucrar em um ano? Nós vamos lucrar em um dia. Aí o outro cara lá fala assim, que tu vê Deus agindo, Deus utilizando um outro, fala assim, cara, mas não pode, nós vamos dizimar todos eles. Ah, mas eu vou ficar muito rico. Aí tu pensa assim, cara, sem ideia de quanta dor e sofrimento vai fazer? E depois vamos refletir. Olha como tu é burro. Porque se tu vai lá e pega um só, tu vai lucrar menos, mas tu vai ter aquele povo lá vivendo, por exemplo. Vamos ter um pensamento merda, mas um pensamento completamente materialista. Você vai lá e pega metade, aí eles vão se reproduzir, vão criar outros filhos, depois que você pega metade, você vai ter aquele líquido infinito. Entende? Só que não, eu quero pegar todos agora, porque eu quero bilhões e bilhões de dólares. Tá, mas não dá pra tu pegar 5 bilhões de dólares e deixar o resto? Não, eu quero todos. Mas se ficar todos, tu vai ficar sem nenhum, seu idiota. Entende? Não, mas eu quero todos. Olha o problema da ganância. E aí, de novo, já pegando um link aqui, e da ganância que eu não vou falar muito, porque é muito óbvio, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Não precisamos nos decorrer muito. Olha o mundo que nós estamos tendo. Olha o aquecimento global vindo, olha esse calor insuportável. E a gente continua vivendo valores errados, mas nós temos que viver outros valores. Estamos num nível de produção técnica que era para todo mundo estar vendo maravilhosamente bem, e nós não estamos. Por quê? Porque estamos o tempo inteiro correndo atrás de outro, correndo atrás de outro, correndo atrás de outro, correndo atrás de outro, correndo atrás de outro. Aí nós temos o celular, o iPhone 10, agora lançou o 11, agora lançou o 12, agora lançou o 13, e ainda tem que ficar correndo. Assim, cara. Então, e o problema da ganância, e aí Siddhartha Gautama, o primeiro Buda, ele já nos fala dos 3 grandes venenos, um deles ele fala a ganância. E o porquê que ele fala a ganância? Porque o problema da ganância é que ela não para. Isso é a merda. Existem vários venenos, mas a ganância é inacreditável. Porque por mais que tu quer mais e quer mais e quer mais e mais e mais e mais, é um negócio que tu fala assim, gente do céu. E é muito ali. Você vê o cara quer bilhões. E se ele tivesse dizimado e pegado todos ali, tivesse pegado tudo ali que ele queria, e ele tivesse que pagar aquele dinheiro inteiro só pra ele ia querer mais. E mais. E mais. Que é o que a gente vê hoje, cara. A gente vê uma minoria no mundo bilionária. Assim, cara, pra que vocês estão sustentando este mundo ainda, cara? Vamos viver diferente. Pô, vamos pagar um salário melhor para os teus funcionários. Pô, vamos repensar a maneira de viver. Vamos construir hospitais que vocês bancam. Não. Eu quero mais dinheiro. Mas, cara, mas tu tem dinheiro para 10 encarnação torrando igual maluco. Eu quero mais, é pouco, mais. Fala assim, cara, que coisa venenosa. Que coisa traiçoeira. Porque além de ser um saco sem fundo, é uma coisa que se trava completamente em si próprio. Porque você vai fazer atrocidades em prol do mais dinheiro. Eu preciso mais. E eu não tenho o suficiente. Porque eu quero mais. Você fala assim, gente, que crueldade, que coisa maldita. Então, meus irmãos e irmãs, cuidem muito com a questão da ganância. Não abram seus corações a isso. Lembrando, ganância não é querer ter um carro, não é querer ter uma casa, não é querer ter um salário digno, uma fonte de renda digna. Não é isso. Ganância é você ter tudo que você precisa e você querer mais. E aí você sobe o teu padrão de vida, aí você quer mais. Aí você sobra de novo, aí você quer mais. E isso não acaba. Aí você tá ganhando, sei lá, 50 mil reais por mês. E aí você vai pedir um Uber, aí o Uber é 5 reais de gorjeta, que você tem a opção de dar. Você ganha 50 mil, você tá, porra, bem exato. Aí tu fala, não vou dar gorjeta pro Uber. Porque, ele tá trabalhando. Eu conheço um caso real. Eu conheço um cara real. O cara tem um ótimo salário. Tem, sei lá, 10, 20 mil reais por mês. E o cara pede Uber. Tem um caso real. Um cara com 20 conto de salário. O cara pede Uber e ele pega a opção. Tem uma opção no aplicativo que tu pode negociar um preço menor do que tá mostrando na tela.
E aí ele pede essa opção e ele fica todo feliz. Ah, nossa, eu ia pagar R$ 15, eu ofereci 13 e o cara aceitou. Aí eu já falei pra ele, cara, mas o que é pra ti R$ 2 a menos? Agora, o que é pro cara R$ 2? Pra ele, metade do 500 ml de combustível, pra ele vai fazer diferença. Eu acho que ele tá de Uber ganhando R$ 20 mil igual tu. Gente, você acha que ele tá trabalhando igual você aqui? Então, porra, em vez de pagar os 15, paga 17, dá R$ 2 de gorjeta pro cara. Não, imagina, como assim eu vou gastar gorjeta, não? Aí ele fala, mas o que muda pra você R$ 4? Aí eu vejo, pra mim eu vejo nitidamente que é o quê? Mas é o gostinho de dizer assim, explorei mais. Eu paguei o mínimo. Mas você pode pagar o 17 que não vai mudar em nada a tua vida. Não, mas eu quero explorar. Eu quero ter o gostinho de que eu paguei menos. E imagine se eu tenho o gostinho sabendo que aquele cara do Uber tá mais fudido que eu. Ah, eu vou me sentir ainda mais rico. Porque eu vou dizer, nossa, uau, eu consigo ter meu carro próprio e eu uso Uber quando eu quero. Ah, e esse cara que tá fudido, tendo que trabalhar 10 horas por dia pra conseguir ganhar 5 mil por mês. Ah, nossa, olha como eu ganho mais. Eu ganho 4 vezes mais que ele. Gente do céu, não vivem nisso, não vivam nisso, não vivamos nisso. Entende? Como a ganância é má e que valor maldito, cara. Entende? E é isso, gente. O final do filme lindo, né? Ficou nítido. Não precisa. Tu não precisa ter 2 neurônios, 1 neurônio só. Ou na verdade, neurônio nenhum. Já fica nítido. O James Cameron deixando mais uma vez a genialidade, nítido a reencarnação, nítido a existência do plano espiritual, nítido essa espiritualidade da luz estando junto com a gente, nos ajudando, estando conosco. Então você vê, eles se conectam a eu, então eles estão se conectando à fonte criadora. E aí você vê todo mundo lá. Então você fala assim, ah, nossa, mas a vida é uma só. Não, a vida não é uma só. A vida física deste corpo físico, sim. Eu sou o Cristo, eu estou encarnado aqui. Este corpo físico vai morrer. Fato. Fato. Mas o meu espírito vive. Tem. E meu espírito é muito superior ao corpo físico. E se Deus quiser, eu vou evoluir muito para não precisar mais entrar em corpo físico de matéria densa. Tem. Então, cara, que genial. E é isso. Eu, pensando aqui... Ah, tá. Tem mais um ponto interessante. Obrigado, bem lembrado. A batalha. Então, esqueci o nome lá. Aquelas baleias gigantescas lá. Eu tô com um cachalote na cabeça, mas cachalote é uma baleia aqui do planeta Terra. Tucum, isso, Tucum. Os Tucum, você vê que os Tucuns antigos, eles falavam, não somos guerreiros. E você vê, eles eram mortos daquela dinâmica e eles não lutavam. E aí chega num momento lá que você vê eles lutam. E aí isso daqui eu vejo a luz se levantando contra as trevas. E aí a gente pensa assim, ah, nossa, então eu tô no filme ali, e vai ter gente com certeza lutando assim, meu, caramba, tomara que pegue, estraçalhe esses caras, matam. E aí eu não fiz essa leitura. Por mais que eu sei que faz parte de um processo de limpeza, existe as batalhas espirituais, são fato. Mas eu pessoalmente não fiquei vibrando com a luta. Porque se a gente for parar a pensar e ir lá em um karma e compromisso, Jesus nos ensina isso. Que matar, por exemplo, aqueles caras ali, ah, beleza, vamos dizimar essa humanidade que tá aqui. Não resolve, porque eles vão continuar a mesma coisa, a gente tem que curar eles. Então tu vai lá e mata aquele cara que é o vilãozão lá, do chefe lá dos barcos lá. Aí o Tucum pega ele e leva ele pro fundo do mar. Bom, muito legal. Mas assim, aquele cara vai morrer, corpo físico. O espírito vai voltar pra Ewa, vai ter uma nova encarnação, e essa nova encarnação vai fazer o quê? Vai vibrar menos valores. Então, aquele cara tem que se curar e se melhorar. Então, me chamou bastante atenção porque nós temos algumas linhas de religião aqui, diz a não violência. Por exemplo, né? Gandhi, não violência. E a gente pensa, mas não violência não resolve, né? Mas Gandhi libertou a Índia sem violência. Ah, mas ele ficou preso sem violência. Então, resumindo, este é o caminho. Ah, mas Jesus libertou o planeta Terra? Libertou, mas a gente continua preso, porque nós estamos querendo, nós somos aqueles humanos idiota lá, desde que tá filmando, nós prendemos igual a menina, nós prendemos esse traidor. O que muda na tua vida, minha querida? Tu conhece aquele cara? Ele é traidor por quê? O que ele tá vibrando? Ah, não, mas é que eles falaram, o que ele tá...
valores que ele tá vivendo? Pra você estar todo feliz, pra todo mundo comemorando que prendeu o cara. O que muda na vida daquelas pessoas que prenderam aquele cara? Entende? Mas as pessoas não pensam, elas não refletem. Entende? Então assim, Jesus nos libertou e nós continuamos presos. Por quê? Porque ainda estamos querendo viver valores que são contrários ao que ele nos ensinou. Então precisamos acordar. Entende? Não dá pra ficar vivendo esses valores contrários ao Cristo. Vendo ganância, ódio, soberba, todas essas coisas. Então, isso mostra pra nós que, mas Jesus ele se entregou na cruz. Sim, ele se entregou, ele poderia tranquilamente ter zerado tudo aquilo ali, não ter passado por aquilo. Mas ele fez por quê? Porque ele sabia que tinha um planejamento superior a Deus, de Deus, para que aquilo ali alcançasse ainda mais vidas. Mas ele não deixou de lutar, só que ele fez uma outra luta. E eu acho que esse é um ensinamento muito legal com os tucuns. Aquela parte dos tucuns ele nos mostra. Porque eles estão a princípio falando assim, nós não vamos lutar. Nenhum. E as coisas estão acontecendo. Agora chegou naquele momento que falou assim, cara, agora não dá mais. Então, tipo assim, até, sei lá, os anos 90, na verdade, se não me engano, foi nos anos 70 que começou a reintegração cósmica. Aqui na transição cósmica, né? Transição planetária. Mas vamos dizer que fosse antes disso, tu podia dizer, não, eu quero ser neutro. Tem? Não quero trabalhar pro bem nem pros trevas, vou ficar neutro. Tu poderia. Só que agora, nesse momento que nós estamos, não dá mais para ser neutro. Você vai ter que tomar um lado. Ou você vai trabalhar para sua evolução moral, vai trabalhar por Cristo, ou você vai trabalhar contrário ao Cristo. Não tem mais como ficar neutro. Não dá. Agora é um momento de escolha. Um momento de separação de joio e trigo. Então eu achei muito interessante que chegou ali os tucuns ali mais velhos. Chegou, não, a gente não quer. Pô, aí viu o que aconteceu, eles falaram assim, nós vamos ter que mudar. Tem. E aí nós tivemos que lutar. E aí essa batalha, no filme é representada, obviamente, como uma batalha física, né? De briga, de porrada. Mas não é isso aqui. Jesus não nos quer descer na porrada nas pessoas. De forma nenhuma. Mas qual batalha que aquilo ali está representando? Olha tudo que eu já falei sobre a batalha, sobre a questão do Jake, o coronel ali no final, tudo. É uma batalha espiritual, cara. E aquilo ali é o quê? Você trabalhar a favor da luz, trabalhar a favor do bem. Entende? Então, assim, este vídeo que eu tô fazendo é uma batalha. Eu tô trabalhando, eu tô lá no campo lutando. Tem? Transmitindo um pouco de conhecimento da luz. Transmitindo um pouco de conhecimento dentro do que eu consigo, que é um tiquinho de nada. Mas estou fazendo a minha parte. Cris, mas eu não gravo nenhum vídeo no YouTube, então eu não luto. Claro que você luta. A principal batalha de todos nós, meus irmãos e irmãs. Todos nós, todos. Eu não sei quem você é. Mas essa é a principal batalha que nós temos que ter de evoluirmos como pessoa moralmente. Então, se nós evoluirmos moralmente, nos abrindo a novos conhecimentos, a gente vai tomar decisões erradas. Se a gente lutar, por exemplo, como eu estava falando agora há pouco sobre a ganância, se a gente lutar e extirpar a ganância dos nossos corações, a gente vai fazer as decisões erradas, igual o chefe lá dos barcos. A gente vai tomar decisões erradas, igual aquele monte de gente ali que tava, foda-se, eu quero ganhar meu dinheiro aqui, não tô nem aí. Então, mas isso não muda o mundo. Claro que muda o mundo. Pode ser que num primeiro momento a gente fala assim, mas eu mudei, o mundo continua igual, o capitalismo continua aí, tá tudo. Opa, mas isso no curto prazo. Então sempre tem uma visão expandida. Tem. A coisa não é assim, eu despertei, então resolvi o mundo amanhã. Não é. Mas nós vamos começar a construir essa nova realidade. Então, olha a importância de nós fazermos as nossas batalhas. Batalhas global que vai pegar o planeta inteiro. Não. Batalha conosco mesmo. Entende? Porque se o Jake não tivesse aceitado despertar lá no Avatar 1, ele ia conseguir no Avatar 3 lutar por todo o planeta, e no final do filme mostra lindamente todos eles unidos e toda a união do planeta inteiro. Ele ia conseguir estar nessa batalha de união planetária se ele não tivesse aceitado despertar lá atrás? Não. Com certeza não. Então olha a importância para nós. Então pensa assim, mas eu não tenho o que fazer, eu sou só uma pessoa normal, com um emprego normal, não tenho grandes cargos, não tenho relevância política, relevância financeira, relevância social para mudar o mundo. Se você mudar você mesmo, meu irmão, minha irmã, você muda o teu mundo, que vai mudar todo mundo à sua volta. Da mesma maneira que o Jake foi impactado pela galera que estava em volta dele, despertou, mudou a realidade dele. E você vê que conforme as interações estão acontecendo, ele vai mudando as realidades das pessoas.
Porque a luz vai se expandindo, e o filme fala isso diversas vezes, o filho do Jake, acho que é Noah, ele fala, né? E a luz não deixa de vir. Tem que isso é uma mensagem clara para nós. Ah, mas esse mundo tá com o mal sobrepondo ainda. Mas a luz não deixa de vir, ela tá aqui. Vamos aceitar? Se aquela galera tiver aceitado, se aquela galera, em vez de ficar tudo manipulado ali por interesses, e aquela galera que eu digo que é aqueles humanos, falam assim, mas por que nós estamos aqui pegando essas riquezas? Por que tem que ser assim? Vamos questionar por quê? E aí vamos trazer aqui para o nosso planeta Terra, aqui 2026, pô, por que a gente tem que ter capitalismo dessa forma? Por que a gente tem que ter lançamento de carro todo ano? Entende? Por que a gente tem que ter lançamento de celular a cada 6 meses, a cada 8 meses sai um modelo novo? O que acontece com todo esse lixo que nós estamos produzindo? Qual o repacto da nossa alimentação na questão de consumo de carnes? E aqui eu deixo uma referência, um vídeo do excelente canal, de novo, de Espiritualidade com o Pedro Augusto, um vídeo que a Alma fez agora em dezembro de 2025, que é falando sobre maus tratos animais, alguma coisa dos animais que ela vai... É um vídeo quase 1 hora de uma palestra que ela vai falar bastante sobre esse tema. Entende? Por que a gente não questiona isso? Por que a gente não pensa? Ah, porque tá no status quo. Ah, porque agora é tudo na... Entende? É tudo a microdopamina, é o algoritmo, é assim. E aí a galera tá ali, ó, massa de manobra. E ninguém pensa, ninguém raciocina. Então só parar para refletir, se você conseguir mudar a si próprio, cara, tu já gerou um impacto gigantesco. Lembrando, visão espiritual, visão coletiva, não é essa visão do homem de eu despertei, ri um ano, o que vai acontecer? Não é essa, é a visão de Deus. A visão infinita, porque você é um espírito, essa é a visão que tem que ter, a visão de Deus, a visão espiritual. Tem, mas aí o que adianta só eu mudar? O que adianta só tu mudar? Não, mas aí todo mundo tá errado. Para onde que essas pessoas vão? Para onde é que você vai? Qual o impacto que tu vai gerar no mundo? Será que você vai estar feliz vivendo que estilo de vida? Então mude. E isso é a coisa mais importante que nós temos que ter. Então quando a gente assistiu Avatar, e lembrando, James Cameron já falou que ele... Claro que não com essas palavras, né? Mas ele disse, eu já vi aquele mundo de Avatar, de Pandora, há muito tempo atrás, só que eu sabia que não tinha tecnologia para trazer aquilo. O que é aquilo ali? Nós sabemos, era um desdobramento. Ele é um cara que veio aqui e ele não é um baita diretor de cinema à toa, então ele com certeza foi um cara que veio preparado para essa missão de nos trazer informações do plano de lá para cá com essa camadinha de ficção para quê? Para trazer essa reflexão para a humanidade, que é o que nós estamos fazendo aqui, estamos falando de espiritualidade baseado em um filme que é ficção. Bem, então, gente, vamos despertar, vamos acordar enquanto ainda dá tempo, tá bom? Já deu quase 1 hora de vídeo aqui. Essas minhas reflexões sobre o filme, tá bom? Sugiro fortemente que você assista ao filme, tá? Se tiver alguma outra reflexão, alguma outra coisa que eu não fiz aqui, qualquer coisa pode deixar aí no comentário, tá bom? E é isso, gente. Um abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.